Minha única recompensa por consertar aquela nave alienígena foi a verdade. E esta verdade, o que o ser de outro mundo me mostrou sobre a figura de Jesus, é a chave para uma história completamente diferente. Esqueça a religião. Esqueça o que te ensinaram na escola dominical. Estou falando de uma conexão que foi escondida, uma peça que faltava que fará sua própria existência se encaixar. Só te aviso, esta informação tem um preço. Ela vai iluminar alguns pontos cegos na sua vida, mas pode criar sombras em todos os outros. Se você está disposto a confrontar o que te disseram ser o absoluto, ative as notificações. O que Frank Morrison testemunhou em Montana não foi o fim de uma jornada, mas o começo de uma revelação que ficou congelada no tempo por 2 milênios. Agora, deixe-me contar como tudo começou. Eu consertei a nave de um alienígena, e o que ele me mostrou sobre Jesus vai mudar tudo o que você pensa que sabe. Não estou falando de religião. Estou falando de algo que foi escondido. Algo que, uma vez que você entender, fará sua vida fazer sentido de uma forma que nunca fez antes. Mas devo avisá-lo, o que você descobrir pode ser perturbador. Pode desafiar tudo o que lhe foi ensinado. E uma vez que você ouvir, não há como desfazê-lo. Se você está pronto para ouvir uma verdade que as igrejas nunca te contam, inscreva-se no canal e ative o sino. Porque o que aconteceu com Frank Morrison naquele campo em Montana vai abrir seus olhos para algo que está escondido há 2000 anos. Agora, deixe-me contar como tudo começou. Frank Morrison estava deitado na cama, ouvindo a tempestade, quando o grande estrondo aconteceu. Não foi um trovão. Foi diferente, mais profundo, como se algo pesado tivesse atingido o chão com tremenda força. Aos 62 anos, divorciado e vivendo sozinho na zona rural de Montana, Frank havia aprendido a ignorar ruídos estranhos. Provavelmente era uma árvore caindo. Ele lidaria com isso pela manhã. Ele virou-se de lado e finalmente conseguiu dormir. A manhã chegou brilhante, com um sol forte contrastando com a tempestade da noite. Frank levantou-se, fez café e olhou pela janela da cozinha para inspecionar os danos, e parou completamente. Havia algo no campo, algo grande, metálico, refletindo o sol de uma forma estranha. O que diabos caiu ali? Ele murmurou, pegando binóculos antigos de uma gaveta. Através das lentes, ele viu melhor. Não era um simples destroço. Não era nada que ele reconhecesse. A forma estava errada, muito lisa, muito perfeita. Frank guardou os binóculos, calçou as botas e saiu. Enquanto se aproximava, seu coração disparou. O ar tinha um cheiro estranho. A estrutura tinha o tamanho de um pequeno trailer, curvada, lisa, sem emendas visíveis, metal que parecia quase líquido à luz, mudando ligeiramente de cor enquanto ele se movia. E havia alguém, algo trabalhando nela. Frank parou a 10 milhas de distância. Seu sangue gelou. A figura era humanoide, mas definitivamente não humana. Pele acinzentada, membros mais longos, cabeça maior. Estava agachada ao lado de um painel aberto na nave, mexendo em algo que brilhava com uma luz azulada. Frank deu um passo para trás. Sua bota estalou contra um galho seco. A criatura se virou instantaneamente. Olhos enormes e negros fixos em Frank. Ficaram imóveis, humano e alienígena, olhando um para o outro a 3 metros de distância na grama de Montana. Frank sentiu todos os músculos travados. Ele não conseguia se mover. Ele não conseguia gritar. Ele apenas olhava para aqueles olhos impossíveis. E então a criatura levantou uma mão, lentamente, com a palma para a frente, o gesto universal de "não sou uma ameaça". Mas Frank já estava correndo. Ele se virou e correu de volta para a casa o mais rápido que suas pernas de 62 anos podiam. Seu coração batendo forte, sua respiração vindo em arfadas desesperadas. Ele entrou na casa. Ele trancou a porta. Ele correu para a janela e olhou pelas cortinas. A criatura não o havia seguido. Ainda estava lá, perto da nave, observando a casa, imóvel. "Isso não está acontecendo", Frank sussurrou. "Isso não pode estar acontecendo." Ele pegou o telefone. Ele ia ligar para quem? A polícia.
E dizer o quê? Há um alienígena no meu campo. Frank afundou em uma cadeira na cozinha, suas mãos tremendo violentamente. Ele apertou os olhos. Ele respirou. Quando abriu os olhos 10 minutos depois e olhou pela janela novamente, a criatura ainda estava lá. Mas agora estava acenando. Não exatamente acenando, gesticulando, apontando para a nave, depois para algo no chão, um movimento indefeso, e, de repente, Frank entendeu. A coisa estava presa. Nave quebrada. Sem saída. Não é problema meu, Frank disse em voz alta para a casa vazia. Definitivamente não é problema meu. Ele se forçou a se afastar da janela. Ele fez mais café. Ele tentou fazer algo normal. Mas 1 hora depois, ele se viu olhando pela janela novamente. A criatura ainda estava lá, agora sentada ao lado da nave, cabeça baixa, derrotada. E Frank, apesar do terror, apesar da impossibilidade, sentiu algo estranho. Pena. Ah, pelo amor de Deus, ele resmungou. Vou me arrepender disso. Frank pegou seu rifle da parede. Ele não ia usá-lo, provavelmente, mas ele o segurou de qualquer maneira enquanto saía lentamente da casa. Ele caminhou em direção à criatura, parando a 5 metros de distância. Rifle não apontado, mas visível. A criatura levantou a cabeça. Aqueles olhos negros fixos nele e então uma voz não da boca, mas de dentro da cabeça de Frank. Não vou te machucar. Frank quase deixou cair o rifle de surpresa. Você está na minha cabeça. Desculpe, é a única maneira de me comunicar. Não tenho cordas vocais como as suas. Frank apertou o rifle. O que é você? De onde você veio? Longe, muito longe, e preciso ir, mas a nave está danificada. Não consigo consertá-la sozinho. A criatura gesticulou para o painel aberto. Frank pôde ver o interior. Tecnologia incompreensível, luzes piscando, fios, ou algo parecido com fios, desconectados. Você é um mecânico. Vejo ferramentas no seu galpão, vejo peças. Você entende como as coisas funcionam. Como você sabe disso? Frank perguntou, ainda sem baixar o rifle. Eu examinei sua propriedade antes de pousar. Tentei pousar longe de você, mas a tempestade danificou os sistemas. Eu caí aqui por acidente. Frank ficou em silêncio. Parte dele gritava para ir embora. Chame as autoridades. Faça qualquer coisa, menos ajudar. Mas outra parte, a parte que passou 40 anos consertando motores quebrados, viu um problema mecânico. Eles viram alguém preso, impotente. Por que eu deveria te ajudar? Ele finalmente perguntou. A criatura ficou em silêncio por um momento, então. Porque eu também sou um mecânico, de um mundo diferente, mas da mesma essência. Eu conserto coisas quebradas como você. E agora estou quebrado e sozinho e assustado. Frank sentiu algo apertar em seu peito porque ele o reconheceu. Solidão, medo, a sensação de estar preso sem saída. E se eu ajudar, você vai embora e nunca mais volta? Sim. Assim que a nave estiver funcionando, partirei imediatamente. Frank olhou para a nave, para a criatura, para o rifle em suas mãos e tomou uma decisão que mudaria sua vida completamente. Ok. Ele baixou o rifle lentamente. Vou ver o que posso fazer, mas se você tentar algo estranho, eu não farei. Eu prometo. Frank olhou em volta nervosamente. A propriedade era isolada, mas não completamente. Um carro ocasional passava na estrada. Um avião voava por cima. Se alguém visse aquilo, ele apontou para a nave. Meu galpão é grande. Posso colocá-lo aqui dentro. Ninguém verá. Você consegue se mover? Tenho uma caminhonete com guincho. Se sua nave não pesa 1 tonelada, consigo levá-la. Pesa menos do que parece. O material é diferente. Frank pegou sua velha caminhonete F-250, que ele possuía há 15 anos. Ele a posicionou e conectou o cabo do guincho à estrutura da nave. A criatura observava, aqueles olhos impossíveis acompanhando cada movimento. Segure-se, Frank murmurou ligando o guincho. Para sua surpresa, a nave se moveu com relativa facilidade, muito mais leve para seu tamanho, como se fosse feita de algo que desafiava qualquer física que ele conhecia.
Demorou 20 minutos para posicionar a nave dentro do galpão. Frank fechou os grandes portões depois de entrar, seu coração ainda batendo forte. A criatura entrou atrás, movendo-se com aquela estranha fluidez, que não era inteiramente natural. Pronto. Frank limpou o suor da testa. Agora ninguém vê. E você fica aqui também. Não saia. Entendido? Compreendido. Obrigado. Frank olhou para a nave sob a luz do galpão. De perto, era ainda mais impressionante e assustadora. Então, ele disse, ainda processando o absurdo da situação. Como começamos? E enquanto a criatura começava a explicar telepaticamente, estranhamente, mas surpreendentemente claro, Frank Morrison não tinha ideia de que nos próximos 3 dias, reparando uma nave impossível com um ser de outro mundo, ele descobriria verdades sobre Jesus que abalariam tudo o que ele acreditava há 62 anos. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da vida de Frank Morrison. O primeiro dia foi principalmente de pânico controlado. Frank trabalhou na nave com as mãos trêmulas, hiperconsciente da criatura alienígena a poucos metros de distância, observando cada movimento seu. Isso aqui? Frank apontou para um componente que parecia um motor, mas não era exatamente um. Isso gera propulsão? Sim, mas o cristal central está rachado. Precisa ser substituído ou reparado. Frank examinou o cristal, uma estrutura hexagonal que brilhava fracamente com uma luz azulada. Uma rachadura percorria um dos lados. Eu não tenho cristais alienígenas de reposição na minha oficina, ele disse secamente. Você pode improvisar com materiais terrestres? Frank estudou a peça. 40 anos como mecânico o ensinaram a improvisar com o que tinha. Posso tentar. Resina epóxi de alta resistência, reforço de fibra. Não vai ficar bonito, mas pode funcionar. E ele trabalhou. Mãos experientes fazendo o que sempre fizeram, consertando coisas quebradas. No segundo dia, o medo começou a ceder lugar à curiosidade. Frank estava soldando uma conexão quando finalmente fez a pergunta que estava martelando em sua cabeça. De onde você é? Quer dizer, qual é a distância? Sistema estelar que vocês chamam de Zeta Reticuli. Aproximadamente 39 anos-luz daqui. Frank quase derrubou a solda. 39 anos-luz. Como diabos você chegou aqui? Nave de dobra espaço-temporal. Eu não viajo através da distância. Eu viajo ao redor dela. Isso é... Frank balançou a cabeça. Isso deveria ser impossível para sua tecnologia atual. Sim, mas a física é universal. É apenas uma questão de entender as leis corretas. Frank voltou a soldar, sua mente girando, depois de alguns minutos de silêncio. Então, você pode ir a qualquer lugar com esta nave dentro de certas limitações? Sim. Por que você pergunta? Frank hesitou. A pergunta soaria ridícula, mas ele tinha que fazer. Você pode, ir para o céu? A criatura inclinou a cabeça naquele movimento quase humano, mas não totalmente. Céu? Você se refere a um conceito religioso? Sim, onde Deus está, onde as pessoas vão depois que morrem. Este céu? Ah, entendo a confusão. Não, Frank. O céu, como você o imagina, o lugar físico nas nuvens onde Deus reside, não existe. Não há tal dimensão ou localização. Frank sentiu algo afundar em seu estômago. Então não há céu. Não há Deus. Eu não disse isso. Eu disse que não há um lugar físico para onde eu possa viajar. Mas a fonte, o que você chama de Deus, existe, apenas não da maneira que as religiões ensinam. Deus não é uma entidade em um trono no céu te julgando. Ele é um campo de consciência, uma força criativa, a fonte de tudo o que existe, e ele está em toda parte simultaneamente, inclusive dentro de você. Frank largou a solda e virou-se completamente para encarar a criatura. Dentro de mim? Você está dizendo que Deus está aqui? Ele tocou o peito. Sim, sempre esteve. O problema é que eles te ensinaram a olhar para fora quando você deveria estar olhando para dentro. Mas a Bíblia diz. A Bíblia foi escrita por humanos, traduzida por humanos,
interpretada por humanos com suas próprias agendas. Ela contém verdades, sim, mas também distorções, especialmente sobre a natureza de Deus e o que Jesus realmente ensinou. Frank sentiu seu coração disparar. Você sabe sobre Jesus? Sabemos muito sobre Jesus de Nazaré. Nós o observamos. E nós observamos o que ele ensinou. E observamos como seus ensinamentos foram distorcidos depois que ele morreu. Você observou Jesus, o verdadeiro Jesus? Sim. Sua espécie estava em um ponto crítico há 2000 anos, assim como está agora. Então nós observamos de perto. Jesus era interessante. Frank sentou-se na bancada, suas pernas subitamente fracas. Interessante como ele entendia algo que a maioria dos humanos não entendia. Ele entendia as leis universais da manifestação. Como o pensamento e a emoção criam a realidade física, e ele tentou ensinar isso. Manifestação criando realidade? O que você está falando? A criatura se aproximou, aqueles olhos negros fixos em Frank. Você ora, não ora, Frank? Você pede coisas a Deus? Frank de repente se sentiu exposto. Como essa coisa sabia? Sim, eu oro todos os dias, há anos. E o que você pede? Ajuda, saúde, que as coisas melhorem, o básico. E o que acontece? Suas orações são respondidas? Frank riu amargamente. Nunca são respondidas. Então, ou Deus não existe, ou ele não se importa comigo. Ou você está orando errado. O que você quer dizer com errado? Eu converso com Deus. Eu humildemente peço ajuda. Agradeço. O que há de errado nisso? Tudo. Porque não é assim que funciona. Não é assim que Jesus ensinou que funcionava. Mas eles o deturparam tanto que agora bilhões fazem o que você faz. Eles pedem e esperam e nada acontece. E então eles pensam que Deus os abandonou. Frank sentiu uma raiva súbita. Então me ilumine. Como deveria funcionar? Termine de consertar a nave e eu mostrarei. Não através de palavras. Você não acreditaria. Eu mostrarei Jesus, o verdadeiro, ensinando o que ele realmente ensinou antes que distorçam tudo. Você pode mostrar Jesus? Como? Gravações holográficas. Nós temos observado e gravado por 2000 anos. Eu posso reproduzi-las. Eu posso te mostrar o que ele realmente disse, e então você entenderá por que suas orações nunca funcionaram. Frank ficou em silêncio, processando. Parte dele achou que isso era loucura. Mas outra parte, a parte que orava há décadas sem uma resposta, precisava saber. Ok, ele disse finalmente. Vou terminar sua nave e você me mostra. Acordo feito. No terceiro dia, Frank deu o último toque na conexão e recuou. Pronto, acho que está consertado. Não posso testar sem ligá-lo, e não quero explodir meu galpão. Não vai explodir. Sinto a energia fluindo corretamente. Você tem talento, Frank. 40 anos de prática. Mesmo assim, obrigado. Sem você, eu estaria preso aqui indefinidamente. Então você vai mostrar? O que você prometeu? A criatura se moveu para o painel da nave. Ela tocou uma sequência de pontos que brilhavam, e o ar no centro do galpão começou a se distorcer, brilhar, curvar. Uma imagem se formou, tridimensional, flutuante, tão real, Frank poderia jurar que estava ali. Era um homem. Ele usava uma túnica simples. Tinha cabelo escuro. Ele estava cercado por pessoas que ouviam atentamente. Frank sentiu todo o ar sair de seus pulmões. É ele? É realmente Jesus? Sim. Gravação holográfica de 2000 anos atrás. Momento específico em que ele estava tentando explicar algo crucial, algo que a igreja enterrou. Frank se aproximou da imagem, fascinado e aterrorizado. O que ele está ensinando sobre o poder real que você tem? Poder que você usou errado a vida toda. E é por isso que suas orações nunca funcionaram. Frank observava, hipnotizado, a imagem holográfica de Jesus flutuando no centro do armazém. Era tão real, tão detalhada, que ele podia ver cada dobra de sua túnica, cada expressão em seu rosto. Isso é realmente real? Isso não é algum tipo de truque?
Não é um truque. É um registro como suas câmeras, mas com tecnologia muito mais avançada. Ele captura luz, som, até campos de energia. Campos de energia? Sim. Tudo o que existe emite frequência energética. Pensamentos, emoções, intenções, tudo deixa uma marca que pode ser detectada e registrada. Frank olhou mais de perto para a imagem. Jesus gesticulava, falava para um grupo de pessoas, provavelmente discípulos. Sua expressão era intensa, apaixonada. Não ouço nada. Não há som? Não capturamos áudio daquela época, mas observamos muitas vezes. Sabemos o que ele estava dizendo através de padrões de energia e leituras de movimento, e podemos confirmar com textos sobreviventes. A criatura tocou em outro ponto do painel. A cena mudou. Agora mostrava Jesus fazendo algo com as mãos, tocando alguém que estava claramente doente. E a pessoa se levantou, curada. Frank sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele realmente curou pessoas? Essas não eram apenas histórias inventadas? Correto. Mas não da maneira que você foi ensinado. Assim, a criatura fez a imagem congelar no exato momento em que Jesus tocou a pessoa doente. Veja o campo de energia dele e o dela. A imagem mudou ligeiramente. Agora havia algo mais como uma aura brilhante envolvendo ambas as figuras. Jesus brilhava intensamente em dourado. O brilho da pessoa doente era muito fraco, quase opaco. O que é isso? Campo de energia vital, o que alguns chamam de aura. Todos têm um, mas a maioria tem um muito fraco porque pensamentos e emoções negativos o drenam. Frank observou a cena continuar e viu algo extraordinário. A luz brilhante de Jesus parecia fluir para a pessoa doente, e seu campo também começou a brilhar. Ele não curou no sentido de fazer algo à pessoa. Ele ativou a capacidade de cura dentro da pessoa. Ele elevou a frequência dela ao ponto onde a doença não podia mais existir. Mas como? Através da fé absoluta. Quando ele disse, "A sua fé te curou", não foi uma figura de linguagem, foi literal. Era preciso acreditar tão completamente, tão absolutamente, que a realidade física se rearranjava para corresponder. Frank, isso parece pseudociência, como aquela coisa de pensamento positivo que nunca funciona. Não funciona porque eles fazem errado. E vou te mostrar exatamente como você faz errado. A imagem mudou novamente. Agora mostrava Jesus sozinho, ajoelhado como se estivesse orando. Veja como ele orava. Não é como você ora. Frank observou. Os olhos de Jesus estavam fechados, as mãos estendidas, e ele tinha uma expressão de gratidão, alegria. Não era uma postura de súplica, era uma postura de certeza. Quando Jesus orava antes dos milagres, antes de multiplicar pães, antes de curar, antes de qualquer manifestação, ele não pedia. Ele agradecia como se já tivesse recebido. Agradecer antes de receber, isso não faz sentido. Faz todo o sentido quando você entende como a manifestação funciona. Deixe-me mostrar com um exemplo. A criatura gesticulou e a imagem mudou para algo diferente. Não era Jesus, era Frank. Frank recuou, chocado. Isso sou eu. Simulação baseada em observações. Eu mostrarei o que você faz todas as noites. A imagem mostrava Frank, uma versão holográfica de si mesmo, ajoelhado ao lado da cama, mãos postas, cabeça baixa, e Frank ouviu sua própria voz. Senhor, por favor, me ajude. Não tenho dinheiro suficiente. Minha saúde está ruim. Estou completamente sozinho. Por favor, me ajude. Frank sentiu seu rosto queimar de vergonha e raiva. Você me observou, invadiu minha privacidade. Desculpe, mas você precisa ver. Veja seu campo de energia enquanto você ora. A imagem mudou, mostrando uma aura ao redor do Frank holográfico. Era escura, cinzenta, quase preta em alguns lugares, e enquanto ele orava, ela ficava mais escura. Cada palavra de sua oração está impregnada de frequência de escassez. Não tenho dinheiro. Estou sozinho. Minha saúde está ruim.
Você está decretando exatamente o que não quer. Estou pedindo ajuda. Estou sendo humilde. Não. Você está manifestando mais escassez através do foco constante nela. Cada pensamento é uma semente. Cada emoção é água. Você planta sementes de escassez e as rega com emoções de medo e desespero. E então você se pergunta por que colhe mais escassez. Frank sentiu algo apertar em seu peito. Mas é verdade. Não tenho dinheiro suficiente. Minha saúde está ruim. Como posso fingir que não é? Não estou dizendo para fingir. Estou dizendo para parar de dar energia, parar de focar, parar de decretar. A imagem voltou para Jesus. Veja a diferença. Quando ele orou antes de multiplicar os pães, ele não disse: Pai, não temos comida suficiente. Por favor, nos dê um pouco. Ele disse: Pai, obrigado por esta abundância. Antes de se manifestar, como se já estivesse lá, mas os pães não estavam lá. Exatamente. Mas ele estava operando na frequência da abundância antes que a abundância aparecesse fisicamente. E como sua frequência era tão alta, tão correta, a realidade física se rearranjou para corresponder. Frank balançou a cabeça. Isso é loucura. A realidade não funciona assim. Funciona exatamente assim. E você prova isso todos os dias. Você pensa em escassez constantemente. Você se preocupa com dinheiro. Você reclama da sua saúde. Você foca na solidão. E então você atrai exatamente isso. Mais escassez, mais problemas de saúde, mais solidão. A lei da atração não é uma teoria. É uma lei universal tão real quanto a gravidade. Se fosse tão simples, todo mundo seria rico e saudável. Não é simples. É uma disciplina mental constante que a maioria das pessoas não tem. Jesus a tinha. Ele mantinha pensamentos e emoções em uma frequência tão alta que se manifestavam instantaneamente. Você mantém pensamentos em uma frequência tão baixa que eles se manifestam lentamente, mas se manifestam e criam exatamente o que você não quer. Frank caiu na bancada, sua mente girando. Então você está dizendo que minha vida é assim porque eu a criei. Que não é azar, não é a vontade de Deus. Mas eu fiz isso comigo mesmo? Sim, por décadas pensando em escassez, preocupação e medo. Você programou a realidade para ser exatamente como ela é. Mas eu não sabia. Ninguém me ensinou isso. Jesus tentou ensinar, mas eles o deturparam. Transformaram ensinamentos de empoderamento em uma doutrina de dependência. Ensinaram você a pedir a um Deus externo em vez de acessar o poder interno. Ensinaram a humildade como fraqueza em vez de reconhecer a força interna. Frank olhou para as mãos, manchadas de graxa, calejadas por décadas de trabalho duro, trabalho que nunca levou a nada. Se isso é verdade, se eu realmente criei tudo isso, então posso mudar? Sim, mas requer uma mudança completa em como você pensa, sente e ora. Requer entender o que Jesus realmente ensinou antes que o distorçam. Mostre-me então. Mostre-me o que ele realmente ensinou. E a criatura tocou novamente no painel. A imagem holográfica mudou novamente. Desta vez, mostrava Jesus ensinando, não para uma multidão, mas para um pequeno grupo de discípulos em um ambiente privado. Este momento foi crucial. Jesus tentando explicar algo que eles não conseguiam entender totalmente. Frank observou. Jesus gesticulou enfaticamente. Ele apontou para o céu, depois para o próprio peito, depois para os seus discípulos. Ele disse: O reino de Deus está dentro de vós, não no céu distante, não no templo, dentro. E então ele disse: Eu e o Pai somos um, não separação, união completa. Sim, eu conheço esses versículos, mas sempre pensei que ele estava falando sobre ser especial, um filho de Deus. Ele era o filho de Deus. Mas então ele disse aos seus discípulos: Vocês também são filhos de Deus. Vocês também podem fazer o que eu faço e obras maiores. Ele não estava reivindicando exclusividade, ele estava convidando a inclusão. A cena mudou. Mostrava Jesus em frente a uma figueira. Conheço essa história, disse Frank.
Ele amaldiçoou a figueira e ela secou. Sim. E então ele explicou aos discípulos. Veja, Frank observou Jesus falando com os discípulos chocados, gesticulando para a árvore seca. Ele disse: Se tiverdes fé e não duvidardes, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará. Ele não disse para pedir a Deus para mover uma montanha. Ele disse: vocês dirão, e isso será feito. Mas isso é dar muito poder aos humanos. Nós não somos Deus. Eles não são Deus. Eles são extensões de Deus. Assim como uma onda não é um oceano, mas é feita do oceano. Vocês têm a mesma essência criativa, apenas em menor escala. A criatura fez a imagem pausar. Frank, vou te mostrar algo. Algo concreto que provará que o pensamento cria a realidade. Você está disposto? Provar como? Experimento simples. Eu lhe darei um objeto e lhe ensinarei uma técnica que Jesus usava, e você manifestará algo pequeno aqui agora, para que não tenha dúvidas. Frank sentiu o ceticismo e a curiosidade se digladiarem dentro dele. Que tipo de objeto? A criatura caminhou até a nave e removeu algo. Um pequeno cristal do tamanho de uma moeda. Ele brilhava suavemente com uma luz azul. Segure isto. Ajuda a amplificar a intenção enquanto você aprende. Frank pegou o cristal. Estava quente ao toque. Pulsava suavemente como se tivesse um batimento cardíaco próprio. Agora, pense em algo pequeno que você quer manifestar. Algo que você possa verificar rapidamente. Tipo o quê? Algo simples, número específico, palavra específica, algo que apareceria improvável se não fosse manifestação intencional, pensou Frank. Ok, número 47. É o número que minha ex-mulher sempre dizia ser seu número da sorte. Não o vejo há anos. Perfeito. Agora, não peça para ver o número. Não espere vê-lo. Não duvide. Simplesmente sinta como se já tivesse visto. Obrigado por vê-lo. Mas eu ainda não o vi. Exatamente o problema. Você opera na realidade atual. Você precisa operar na realidade desejada como se já fosse real. Jesus fazia isso perfeitamente. Frank fechou os olhos segurando o cristal. Ele tentou sentir gratidão por ver o número 47, mas parecia falso, forçado. Não está funcionando. Sinto-me ridículo porque você está tentando com a mente. Você precisa sentir com o coração. Emoção é combustível. Pensamento é direção. Você precisa de ambos. Frank tentou novamente. Desta vez, em vez de forçar a gratidão, ele se lembrou de como se sentia quando coisas boas aconteciam. Aquele calor no peito, aquela leveza. E ele se apegou a esse sentimento. Ele imaginou ver o número 47 em algum lugar improvável. E ele foi grato como se já tivesse acontecido. Ele ficou assim por talvez 2 minutos. Então ele abriu os olhos. E agora? Agora viva normalmente. Mas observe. Dentro de 24 horas, você verá o número 47 em um contexto improvável. E quando o vir, você saberá que manifestou. Frank guardou o cristal no bolso, cético. E se eu não vir? Você verá. Se você realmente sentiu, se você realmente acreditou naqueles momentos, emoção elevada, mais intenção clara, manifestação garantida, é a lei, como a gravidade. Frank não acreditou, mas no dia seguinte algo estranho aconteceu. Ele estava dirigindo para a cidade para comprar mantimentos quando seu carro começou a fazer um barulho estranho. Ele encostou na beira da estrada e saiu para verificar. Pneu furado. Ótimo, ele resmungou. Mais uma coisa. Ele abriu o porta-malas, procurando o pneu sobressalente. E lá, na parte interna da tampa do porta-malas, um lugar onde ele nunca olhava, havia um adesivo antigo e desbotado. Número 47. Frank congelou. Ele olhou mais de perto. Era um adesivo de inspeção veicular de anos atrás. Número de identificação. 47. Não, ele sussurrou. Não pode ser uma coincidência. Mas enquanto trocava o pneu, sua mente estava girando. Aquele adesivo sempre esteve lá. Ele simplesmente nunca notou.
Não foi uma manifestação. Foi apenas ele finalmente vendo algo que já estava lá. Ou foi? Quando chegou à cidade, ele foi ao supermercado. Na fila do caixa, ele pegou uma revista aleatória. Abriu-a em uma página aleatória. Grande manchete. 47 maneiras de melhorar sua vida. Frank deixou a revista cair. Suas mãos tremiam. Ok. 2 vezes, mas ainda pode ser uma coincidência. O número 47 não era tão raro. Mas então, pagando as compras, o troco foi de 4,70 e o número da fatura 4,47 e a placa do carro que estacionou ao lado do seu TRK 4700. Frank sentou no carro respirando rápido. 5 vezes. 5 manifestações do mesmo número em menos de 6 horas. Isso não é possível, ele sussurrou. Eu não fiz isso. Eu não posso ter feito isso. Mas o cristal em seu bolso pulsava suavemente como se dissesse: sim, você fez. Quando ele retornou à propriedade, a criatura ainda estava lá, preparando a nave para a partida, mas esperando Frank retornar. Você viu? Eu vi 5 vezes. 5? Como isso é possível? Porque você manifestou. Pela primeira vez na sua vida, você fez certo. Você sentiu emoção elevada. Você tinha intenções claras. Você não duvidou por aqueles momentos. E a realidade respondeu. Frank sentou-se pesadamente. Mas eram coisas pequenas. Números. E se eu quiser manifestar algo maior? Dinheiro de verdade. Saúde de verdade. Mesmo princípio. Apenas exige mais foco, mais tempo, mais consistência emocional. E o mais importante, exige parar de contradizer a manifestação com pensamentos negativos constantes. O que você quer dizer? Você pode fazer exercícios de manifestação por 5 minutos. Mas se você passar o resto do dia pensando, não tenho dinheiro, nunca funciona, tenho azar, você cancela a manifestação. Cada pensamento negativo é um decreto contra o que você quer. Frank pensou em quantas vezes por dia ele reclamava, preocupado, focado em problemas. Centenas, talvez milhares. Então, preciso controlar cada pensamento? Sim, é o trabalho mais difícil que existe. Jesus fazia isso naturalmente. Você terá que fazer isso conscientemente até que se torne natural. Mas é possível. E se você o fizer, se você realmente dominar isso, poderá manifestar qualquer coisa. Saúde, riqueza, relacionamentos, qualquer coisa. Como Jesus manifestou pão, peixe, curas. Frank olhou para as próprias mãos, depois para a nave alienígena, depois para o céu pela porta do galpão. Tudo o que ele acreditava sobre a vida, sobre Deus, sobre como a realidade funcionava, estava incompleto. Jesus havia tentado ensinar isso, e a igreja o havia escondido. Por quê? Frank perguntou. Por que esconder? Porque pessoas que entendem seu próprio poder não precisam de instituições. Elas não dependem de autoridades religiosas. Elas se tornam livres. E a liberdade é perigosa para aqueles que lucram com a dependência. No dia seguinte, Frank tentou voltar à vida normal, mas não conseguiu. O cristal ainda estava em seu bolso. A criatura ainda estava no armazém preparando a nave, e os números 47 continuavam aparecendo, na conta de luz que chegou. Vencimento. Dia 4. Valor, $47. No rádio do carro, uma estação que ele nunca ouvia. FM 94,7, no relógio quando acordou no meio da noite. 4h47 da manhã. Parem com isso! Frank gritou para o quarto vazio. Eu entendi. Ok, eu entendi. Mas eu não tinha entendido. Não realmente. Porque aceitar que ele manifestou números significava aceitar algo muito maior. Algo aterrorizante. Significava que toda a sua vida, cada fracasso, cada decepção, cada momento de solidão ele havia criado. Não Deus, não azar, não circunstâncias externas. Ele e essa responsabilidade era muito pesada. Na manhã do terceiro dia após o experimento, Frank evitou o galpão. Ele fez café. Sentou-se na varanda. Ele tentou fingir que tudo estava normal. Ele tentou não pensar na criatura alienígena. Ele tentou não pensar em Jesus ensinando a manifestação.
Ele tentou não pensar nos 40 anos que desperdiçou orando errado, mas os pensamentos vieram de qualquer maneira. E se eu soubesse disso antes? Ele murmurou para ninguém. E se eu tivesse entendido quando tinha 20 anos? Quando eu tinha 30, antes do divórcio, antes de perder a casa, antes de ele parar porque percebeu o que estava fazendo, eu estava focando no passado, na perda, no desperdício. E de acordo com a criatura, cada pensamento assim era um decreto. Era uma manifestação de mais perda, mais desperdício. Droga. Ele apertou os olhos. Não consigo controlar. Os pensamentos simplesmente aparecem. A voz veio telepaticamente, mesmo com a criatura dentro do galpão a 50 metros de distância. Frank, sinto seu conflito daqui. Quer conversar? Não. Ele está assustado. Claro, estou assustado. Frank levantou-se, andando de um lado para o outro. Você está me dizendo que eu controlei toda a minha vida sem saber, que eu criei toda a minha miséria. Como não devo ter medo disso? Silêncio por um momento, então, venha para o galpão. Preciso te mostrar mais uma coisa. Última coisa antes de eu ir embora. Frank hesitou. Parte dele queria recusar. Ele queria que a criatura simplesmente fosse embora e levasse todas essas verdades perturbadoras com ela. Mas outra parte, a parte que havia manifestado aqueles números, que havia sentido poder pela primeira vez em décadas. Essa parte precisava saber mais. Ele caminhou lentamente até o galpão. A criatura estava ao lado da nave, que agora brilhava suavemente, obviamente funcional, pronta para partir. Você está partindo? Frank perguntou, sentindo uma estranha mistura de alívio e pânico. Sim, mas primeiro, você precisa ver algo sobre por que você está resistindo. Não estou resistindo. Estou apenas processando. Você tem medo do poder porque o poder significa responsabilidade. E responsabilidade significa que você não pode mais culpar ninguém por sua vida. Frank sentiu o rosto esquentar. Isso não é justo. É verdade. E eu mostrarei. A criatura ativou o holograma novamente. Mas desta vez, não era Jesus. Era o próprio Frank. Várias versões dele em diferentes momentos de sua vida. Frank aos 25 anos, discutindo violentamente com a esposa. Frank aos 35 sendo demitido de seu emprego. Frank aos 45 sentado sozinho em um pequeno apartamento após um divórcio. Frank aos 55 no hospital após um problema cardíaco. Você a culpou pela separação. A criatura apontou para a primeira cena. Você culpou seu chefe pela demissão. Você culpou a genética pela sua má saúde. Você culpou Deus por não ajudar. Porque não foi minha culpa, Frank gritou. Ela foi quem traiu. O chefe foi injusto. Genética eu não consigo controlar. Mas você atraiu tudo isso através da frequência energética que emitiu. Anos de pensamento, não sou bom o suficiente. Nunca dá certo para mim. Todo mundo me abandona. Você decretou isso. E então você atraiu situações que o confirmaram. Frank sentiu algo quebrar dentro dele. Então você está dizendo que eu mereci tudo, que mereço ser traído, que mereço perder tudo. Ele não mereceu, mas mostrou. Há uma diferença. Que diferença? Merecer implica punição. Implica que alguém decidiu que você deveria sofrer, mas ninguém o fez. Você simplesmente operou em uma frequência de sofrimento por tanto tempo que a realidade a igualou. A lei da atração não é julgamento moral, é física. Frank se virou, incapaz de olhar as imagens. Não suporto isso. Não suporto saber que fui eu. Que sempre fui eu. Mas Frank, a voz da criatura suavizou. Se você criou sofrimento, você pode criar alegria. Se você manifestou perda, você pode manifestar ganho. Se você atraiu solidão, você pode atrair conexão. O poder funciona de ambos os lados. Frank ficou em silêncio, os ombros tremendo. Por 62 anos, você foi uma vítima de um Deus que não respondia, uma vítima de má sorte, uma vítima de outras pessoas. E ser uma vítima é confortável porque você não precisa mudar. Você não precisa assumir responsabilidades. Não é confortável. É horrível. Mas é familiar. E o familiar parece seguro, mesmo quando te destrói.
Frank finalmente se virou, com os olhos vermelhos. Como eu mudo? Como eu paro de ser uma vítima depois de uma vida inteira sendo uma? Um pensamento de cada vez. Uma emoção de cada vez. Jesus disse: vigiai e orai. Observar significa observar constantemente os pensamentos, capturando os negativos antes que ganhem poder. E orar significa decretar a realidade desejada com uma emoção de certeza. A criatura caminhou até Frank. Colocou uma mão longa e estranha em seu ombro. O toque foi surpreendentemente gentil. Você não está sozinho nisso. Bilhões de humanos operam em frequências de vítima. Isso é culturalmente programado, reforçado por mídias, religiões, sistemas educacionais, todos dizendo que você é impotente, que precisa de salvadores externos. Então, como algumas pessoas têm sucesso, como algumas prosperam enquanto outras não? Porque consciente ou inconscientemente, elas operam em uma frequência de abundância. Eles pensam diferente, sentem diferente, e então atraem diferente. Frank enxugou os olhos com as costas da mão. Me dê um exemplo concreto. Algo que eu possa fazer amanhã. Amanhã, quando você acordar, antes de fazer qualquer coisa, passe 5 minutos sentindo gratidão. Não pelas coisas que você tem, porque sua mente as rejeitará como falsas, mas pelas coisas que você terá. Sinta como se já as tivesse. Saúde perfeita, relacionamentos amorosos, abundância financeira. Sinta a emoção de tê-las e agradeça. E se eu não conseguir sentir? E se parecer falso? Parecerá falso no início, mas fingir até conseguir ainda funciona porque o cérebro não distingue entre experiência real e imaginada vividamente. Se você sente a emoção da abundância, mesmo artificialmente no início, seu corpo libera os mesmos produtos químicos. As células respondem, seu campo de energia muda. Frank assentiu lentamente. E então, o resto do dia, observe seus pensamentos. Quando você pegar um negativo, não tenho dinheiro. Ninguém me ama. Qualquer variação, pare imediatamente e substitua-o. Dinheiro flui facilmente para mim. Eu sou amado. Mesmo que você ainda não acredite totalmente, repita até acreditar. Isso parece exaustivo. É por alguns meses, mas depois se torna automático. Como Jesus, ele não precisava tentar manter sua frequência alta. Era natural. Você chegará lá também. E quanto tempo levará para ver mudanças reais? Pequenas coisas, dias ou semanas, coisas maiores, meses. Mas cada pequena manifestação fortalecerá sua fé. E a fé, a certeza absoluta, acelera tudo. Frank olhou para a nave, quase pronta para partir. Quando você parte? Amanhã ao amanhecer. Mas Frank... A criatura agarrou os 2 ombros dele agora, forçando-o a olhar para aqueles infinitos olhos negros. Prometa que vai tentar. Prometa que você não voltará aos velhos padrões. Como você sabe que não voltarei? Não sei. O livre-arbítrio é absoluto. Você pode escolher retornar à vitimização. A maioria das pessoas o faz. É mais fácil. Mas você tem potencial para mais. Eu o vi enquanto consertava a nave. Disciplina, foco, a capacidade de resolver problemas complexos. Se você direcionar isso para sua mente... Frank respirou fundo. Vou tentar. Não prometo sucesso, mas prometo tentar. É tudo o que peço. Naquela noite, Frank mal dormiu, sua mente girando com tudo o que aprendera. Jesus não era quem a igreja dizia ser. Deus não era quem a religião dizia ser. E ele mesmo não era quem sempre pensou ser. Era aterrorizante, mas também libertador. E pela primeira vez em décadas, Frank sentiu algo estranho crescendo em seu peito. Esperança. Não a esperança passiva de talvez as coisas melhorem, mas a esperança ativa de eu farei as coisas melhorarem. E isso mudou tudo. Frank acordou às 5h47 da manhã. O número novamente. Ele olhou para o relógio e, em vez de frustração, sentiu algo diferente. Quase como reconhecimento, como se o universo estivesse dizendo: estamos prestando atenção. Ele se levantou, fez café, e então, sentado na beira da cama,
decidiu fazer o que a criatura havia sugerido. 5 minutos de gratidão pelo que eu ainda não tinha. Ele fechou os olhos. A princípio, ele se sentiu ridículo. Como ele estava agradecendo por coisas que não existiam. Mas então ele se lembrou que não era sobre o que existia. Era sobre sentir como se existisse. Ele respirou fundo e começou a imaginar saúde perfeita. Como seria acordar sem dor nas costas, subir escadas sem ficar sem fôlego, ter energia o dia todo? Ele manteve essa imagem e tentou sentir gratidão por ela. No início, nada, apenas vazio. Mas então, uma faísca, pequena, quase imperceptível, mas estava lá. Calor no peito, leveza, como se por um segundo seu corpo acreditasse que isso era real. Ele continuou. Abundância financeira. Não milhões, apenas o suficiente. Pagar contas sem estresse. Comprar o que eu precisava sem calcular cada centavo. Ter uma reserva para emergências. A sensação cresceu. O calor se espalhou. Relacionamentos, não necessariamente românticos, apenas conexão, amizade, alguém para conversar, não estar tão completamente sozinho. E pela primeira vez em anos, Frank sentiu lágrimas, mas não de tristeza, de algo que eu não conseguia nomear, esperança, possibilidade, ou apenas o alívio de finalmente se libertar do fardo de ser uma vítima. Quando abriu os olhos, 7 minutos haviam se passado, e algo estava diferente. Não externamente, mas internamente. Como se uma porta que estava trancada por décadas tivesse se aberto um pouco. Frank enxugou o rosto, pegou a xícara de café e caminhou até o galpão. Precisava ver a criatura uma última vez antes de ir embora, mas quando abriu a porta do galpão, parou completamente. A nave estava diferente, não apenas reparada, mas transformada. Ela brilhava com uma luz interna suave e pulsante. E havia símbolos na superfície que Frank jurava que não estavam lá antes. Símbolos que pareciam mudar enquanto ele olhava, como se estivessem vivos. Você vê de forma diferente agora. A voz telepática veio de dentro da nave. A criatura emergiu e Frank notou algo estranho. Ele também parecia diferente, mais leve, mais definido. O que mudou? Frank perguntou. Nada mudou externamente, mas sua percepção mudou. Você elevou sua frequência ligeiramente esta manhã. E em frequência mais alta você vê mais. Sempre esteve lá. Você simplesmente não conseguia percebê-lo antes. Frank se aproximou da nave. Ele estendeu a mão para tocar os símbolos. No momento em que seus dedos tocaram a superfície, algo aconteceu. Visão. Não com os olhos, mas dentro da mente. Ele viu Jesus novamente. Mas não como um holograma. Era como se ele estivesse lá na Galileia, há 2000 anos. Jesus estava ensinando. E Frank podia ouvir, não palavras exatas, mas como conceitos, compreensão direta. Quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou lá. E Frank entendeu. Jesus não estava falando sobre igreja. Ele estava falando sobre frequência. Quando 2 ou mais pessoas operam em uma frequência de amor, gratidão e certeza, a consciência crística se manifesta entre elas. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Serviço não significava subserviência. Significava elevar os outros, compartilhar conhecimento, ajudar os outros a despertar para seu próprio poder. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. Os mortos não estavam fisicamente mortos. Eram aqueles que operavam em uma frequência tão baixa que estavam mortos para as possibilidades, presos em ciclos de vitimização e sofrimento. A visão continuava, imagem após imagem, ensinamento após ensinamento. E Frank via o padrão. Jesus nunca ensinou dependência. Ele ensinou empoderamento. Ele nunca ensinou que Deus estava distante. Ele ensinou que Deus estava dentro. Ele nunca ensinou que você era um pecador impotente. Ele ensinou que você era um criador esquecido. A visão terminou. Frank recuou da nave, sua respiração vindo em arfadas curtas. O que foi aquilo? Download de informações. A nave responde à consciência superior. Quando você atingiu um estado superior, ela transferiu o conhecimento. Mas era real? Jesus realmente ensinou isso? Sim, e muito mais.
Mas eu filtrei apenas o essencial. Mais do que isso sobrecarregaria sua mente. Frank olhou para as mãos. Elas ainda tremiam ligeiramente. Sinto como se tivesse acordado de um sonho de 60 anos. De certa forma, você acordou. A maioria dos humanos vive em transe, programados desde o nascimento para acreditar que são impotentes, que precisam de autoridades externas, Deus, governo, especialistas para salvá-los. E Jesus tentou quebrar esse transe. Exatamente. É por isso que o mataram. O poder não gosta de pessoas despertas. Pessoas despertas não obedecem cegamente. Eles pensam, eles questionam, eles criam sua própria realidade. Frank andou lentamente ao redor da nave. Então, o que aconteceu depois que ele morreu? Como os ensinamentos foram tão distorcidos? Eles transformaram ensinamentos de empoderamento em uma doutrina de pecado e salvação externa. E a igreja construiu um império sobre essa distorção. Por quê? Por que distorcer intencionalmente? Porque pessoas que entendem seu próprio poder não precisam de intermediários. Elas não pagam dízimos. Elas não obedecem cegamente. A igreja teria perdido o controle. Então eles enfatizaram o pecado, a culpa, a necessidade de salvação externa e esconderam os verdadeiros ensinamentos. Frank sentiu a raiva crescendo. 60 anos acreditando que ele era impotente, que Deus decidia tudo, que ele não tinha controle. Quantas vidas foram desperdiçadas? Ele disse suavemente. Quantas pessoas morreram sem saber que tinham poder? Bilhões ao longo de 2 milênios. Mas Frank? A criatura se aproximou. A raiva não ajuda. A raiva é de baixa frequência. Ela o mantém preso. Como não posso ficar com raiva? Transformando a raiva em propósito. Você sabe agora. Então você pode ajudar os outros a saber. Não pregando, que só gera resistência, mas pelo exemplo. Quando sua vida começar a mudar, as pessoas notarão. Elas perguntarão, e então você ensina. Frank respirou fundo, tentando acalmar a tempestade interior. E se ninguém acreditar em mim? E se tentarem me ridicularizar, então deixe ir? Não é seu trabalho convencer, é seu trabalho viver a verdade. Aqueles que estão prontos para ouvir, ouvirão. Aqueles que não estão, não ouvirão. E tudo bem. A criatura voltou para a nave. Ele tocou no painel. A superfície começou a brilhar mais intensamente. Está na hora? Sim, mas antes de ir, um último presente. A criatura estendeu a mão. Nela estavam 3 cristais como o que Frank havia usado antes, mas estes brilhavam mais intensamente. Estes são amplificadores. Use-os quando meditar, quando praticar a manifestação. Eles ajudarão até que sua frequência natural aumente o suficiente. Frank pegou os cristais. Eles eram mais pesados do que pareciam e vibravam suavemente. Como eu uso isso? Segure um durante a meditação matinal. Leve outro no bolso durante o dia. Coloque um terceiro debaixo do travesseiro à noite. Eles o ajudarão a manter uma frequência alta mesmo quando sua mente tentar voltar aos velhos padrões. Isso realmente vai funcionar? Frank, nos últimos 3 dias, você manifestou um número específico várias vezes. Você teve um download direto de informações da consciência superior e sentiu uma mudança em seu próprio campo de energia. Você ainda tem dúvidas? Frank olhou para os cristais, depois para a criatura, depois para a nave impossível em seu galpão. Não duvido mais. Bom, porque a dúvida é veneno para a manifestação. Jesus disse, não duvide em seu coração porque a dúvida cancela a intenção. É a frequência de eu não tenho, competindo com a frequência de eu tenho. Então, como eu paro de duvidar? Através da evidência. Cada pequena manifestação fortalece a certeza. Então comece pequeno. Números, sincronicidades, encontros inesperados. Conforme a evidência se acumula, a dúvida desaparece naturalmente. A nave começou a emitir um som baixo, quase como um zumbido. Estava acordando. Frank Morrison, a criatura disse formalmente. Você consertou minha nave quando poderia ter me denunciado. Você demonstrou compaixão quando poderia ter demonstrado medo.
E você está disposto a mudar quando a maioria escolheria permanecer na confortável prisão da vitimização. Obrigado por tudo. Por me mostrar a verdade. A verdade sempre esteve disponível, apenas esperando que você estivesse pronto para vê-la. A criatura entrou na nave. A porta, que não tinha uma forma definida, apenas uma abertura que aparecia e desaparecia, começou a se fechar. "Espere!" Frank gritou. "Vou te ver de novo! Você vai voltar!" A voz telepática veio pela última vez. "Se você realmente dominar o que eu te ensinei, Frank, você não precisará que eu volte, porque estará operando em uma frequência onde poderá acessar qualquer conhecimento diretamente, assim como Jesus fez. Adeus, meu amigo. E lembre-se, pensamento cria, emoção amplifica, certeza manifesta. Essa é a fórmula. Use-a com sabedoria." E a porta se fechou completamente. A nave subiu silenciosamente. Flutuou por um momento e então, em um piscar de olhos, sumiu. Não voou para cima. Apenas deixou de estar ali. Frank ficou sozinho no galpão segurando 3 cristais, sua mente cheia de conhecimento que a igreja havia escondido por 2000 anos. E pela primeira vez em toda a sua vida, ele se sentiu verdadeiramente livre. 3 meses depois, Frank Morrison estava no mesmo campo onde a espaçonave havia pousado. Mas ele era um homem diferente. Não externamente. Ele ainda tinha 62 anos, ainda tinha as mãos calejadas de um mecânico. Mas algo fundamental havia mudado. Nos primeiros dias após a partida da criatura, Frank havia duvidado. Eu acordava pensando que havia imaginado tudo, que havia tido algum tipo de colapso mental. Mas os cristais estavam lá, reais, sólidos, impossíveis de explicar. E então ele começou a praticar todos os dias, 5 minutos pela manhã, sentindo gratidão pelo que eu ainda não tinha. Observando os pensamentos ao longo do dia, capturando os negativos, substituindo-os por afirmativos. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Então, pequenas coisas começaram. Sincronicidades, encontros inesperados, oportunidades surgindo do nada. Um ex-colega ligou oferecendo trabalho freelance. "Pensei em você do nada", ele disse. "Preciso de alguém que entenda de motores antigos." Frank aceitou. O pagamento era melhor do que ele esperava. Então, uma vizinha que ele mal conhecia apareceu pedindo ajuda para consertar seu trator. Eles conversaram. Ela mencionou que organizava um grupo de estudo sobre espiritualidade. "Você deveria vir alguma hora", ela disse casualmente. Frank foi e pela primeira vez em anos, ele não se sentiu sozinho. Mas a mudança mais profunda foi interna. Frank parou de reclamar, não porque se forçasse, mas porque percebeu que cada reclamação era um decreto, era uma ordem para o universo. "Dê-me mais disso para reclamar." Ele parou de focar nas contas que não conseguia pagar. Começou a focar no dinheiro que entrava, mesmo que fossem pequenas quantias no início. Ele parou de se ver como vítima de problemas de saúde. Começou a se ver como alguém que estava recuperando a vitalidade e seu corpo respondeu. Suas dores nas costas diminuíram. A energia aumentou. Não foi um milagre instantâneo. Foi uma mudança gradual e consistente, construída sobre escolhas diárias. E agora, 3 meses depois, olhando para o céu onde a nave havia desaparecido, Frank finalmente entendeu. Jesus não havia vindo para criar religião. Ele havia vindo para despertar a humanidade, para lembrar que todo ser humano carrega uma centelha divina, que o pensamento cria a realidade, que não há separação entre Criador e criado. Eu e o Pai somos um. Não era blasfêmia. Era a verdade literal. Você não está separado da fonte. Você é a fonte experimentando-se através da forma física. E quando você entende isso, realmente entende, não apenas intelectualmente, mas visceralmente, tudo muda. Você para de pedir. Você começa a decretar. Você para de duvidar. Você começa a saber. Você para de esperar por salvação externa. Você começa a acessar o poder interno. Frank ouviu um carro se aproximando.
Ele se virou e viu o pastor da igreja local saindo. Pastor Williams. Um homem que Frank conhecia há anos, mas nunca tivera coragem de questionar. Até agora. Frank, ouvi dizer que você não tem ido à igreja, disse o pastor, tentando soar casual, mas claramente preocupado. Tudo bem? Frank sorriu. Não um sorriso de confronto, um sorriso de paz genuína. Está tudo ótimo, pastor. Melhor do que há muito tempo. Mas você precisa de comunidade, você precisa da palavra de Deus. Você não pode simplesmente parar de se congregar. Não parei de me conectar com Deus, apenas parei de terceirizar essa conexão. O pastor Williams franziu a testa. O que isso significa? Frank respirou fundo. Ele sabia que o que estava prestes a dizer soaria herético, mas ele não podia mais fingir. Pastor, por 60 anos orei, pedi ajuda. Fui fiel, e nada mudou porque me ensinaram que eu era impotente, que Deus decidia tudo, que eu só podia esperar e ter fé. E é assim que funciona. Frank, não é. Jesus ensinou exatamente o contrário. Ele disse, vocês farão obras maiores. Ele disse, o reino está dentro de vocês. Ele disse, tudo o que pedirdes, crede que recebereis. Ele estava ensinando manifestação ativa, não espera passiva. Frank, você está interpretando mal as Escrituras. Estou interpretando como Jesus as quis antes que Paulo as deturpasse. Antes que a igreja construísse um império sobre a culpa e a dependência. O pastor Williams corou. Cuidado com suas palavras. Você está beirando a blasfêmia. Ou estou dizendo a verdade que te assusta? Frank disse suavemente. Porque se as pessoas entendem seu próprio poder, elas não precisarão mais de instituições. Elas não darão mais o dízimo para edifícios e salários. Elas se tornarão livres. Você precisa de oração, Frank. Você precisa voltar ao caminho certo. Frank colocou uma mão gentil no ombro do pastor. Estou no caminho pela primeira vez na minha vida. E se você realmente ler o que Jesus ensinou, não o que te ensinaram, mas o que ele realmente disse, você entenderia. O pastor Williams recuou. Vou orar pela sua alma. E ele foi embora, claramente perturbado. Frank não sentiu raiva, nem julgamento, apenas tristeza por todos que permaneciam presos. Mas ele também sabia que cada pessoa tinha sua própria jornada. Não era seu trabalho forçar o despertar. Era seu trabalho viver a verdade e deixar seu exemplo falar por si. Naquela noite, Frank sentou-se na varanda com uma xícara de café. Os 3 cristais formaram um triângulo na mesa ao lado dele. E pela primeira vez em décadas, ele sentiu uma profunda gratidão. Não por coisas materiais, embora a vida estivesse melhorando nesse aspecto também, mas gratidão pelo conhecimento, pela verdade, por finalmente entender como a realidade realmente funcionava. Pensamento cria, emoção amplifica, certeza manifesta. Essa era a fórmula. A mesma que Jesus usava. A mesma que foi escondida. A mesma que ele agora carregava. E enquanto as estrelas apareciam acima, Frank fez uma promessa silenciosa. Eu viveria essa verdade. Eu manifestaria uma vida extraordinária, não por ego, mas por exemplo. Porque quando outros vissem a transformação nele, eles perguntariam e então ele ensinaria. Não através de pregação, não através de conversão forçada, mas através do compartilhamento gentil do conhecimento que mudou tudo. Ele consertou a nave alienígena, e em troca, ele recebeu a verdade sobre Jesus que nenhuma igreja jamais havia ensinado. Uma verdade que ele carregaria pelo resto de sua vida e a usaria para criar a realidade que você sempre mereceu, mas nunca soube que poderia manifestar. A jornada de Frank Morrison revela algo que você pode ter suspeitado, mas nunca teve a coragem de admitir totalmente. Você tem mais poder do que lhe foi ensinado. Muito mais. Jesus não veio para criar uma religião de dependência. Ele veio para despertar a humanidade para o poder criativo interno que todos carregamos. O pensamento cria a realidade. A emoção amplifica a manifestação. A certeza transforma a possibilidade em inevitabilidade. Isso não é teoria.
É uma lei universal tão real quanto a gravidade. E agora você tem uma escolha. Você pode fechar este conhecimento. Retornar à zona de conforto da vitimização. Continuar acreditando que a vida simplesmente acontece com você, não através de você. Ou você pode fazer o que Frank fez. Comece a observar seus pensamentos. Capture os negativos. Substitua-os por afirmativos. Sinta gratidão pelo que você ainda não manifestou. Opere em uma frequência de certeza em vez de uma frequência de dúvida. Não será fácil. Décadas de programação não desaparecem da noite para o dia, mas cada pequena manifestação fortalecerá sua certeza. E a certeza é combustível para maiores manifestações. E como sei que muitos de vocês estão prontos para ir mais fundo, estou escrevendo um livro dedicado precisamente a esse despertar. Um guia prático para ajudá-lo a aplicar esses princípios em sua própria vida. Técnicas reais, exercícios concretos. Se você estiver interessado, nos informe nos comentários. Assim que estiver disponível, o link será fixado abaixo para que você possa garantir sua cópia. Então, eu te pergunto, o que você vai fazer com esta informação? Você vai ignorá-la porque desafia o que lhe foi ensinado ou vai tentar, mesmo que por curiosidade, e ver o que acontece? Deixe sua resposta nos comentários. Diga-nos se algo nesta história ressoou com você. Se você notou padrões em sua própria vida, onde pensamentos negativos manifestaram realidade negativa. E se você está pronto para este despertar? E se você quer mais histórias como esta? Histórias que desafiam o que você pensa que sabe e abrem portas para maiores possibilidades? Inscreva-se no canal e ative o sino, porque Frank Morrison não é o único que encontrou a verdade oculta. Há mais histórias, mais revelações, mais conhecimento que foi enterrado por aqueles que lucram com sua ignorância. E você merece saber.